Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, e hoje eu tô vindo aqui pra gente falar um pouco sobre um parasita indesejado no cultivo e que pode fazer muito mal às nossas plantas, tá? Então eu tô falando hoje dos ácaros. E o que são os ácaros, né? Os ácaros, eles são pequenos aracnídeos pertencentes à classe aracnida, que inclui aí as aranhas, os escorpiões e os carrapatos. Vai existir uma variedade enorme de espécies de ácaros. E se a gente parar para reparar, os ácaros eles são encontrados praticamente em todos os ambientes, desde os oceanos até as florestas e os ambientes urbanos, como por exemplo, os vasos das nossas plantas e até mesmo o colchão que a gente dorme. Então, no cultivo das suculentas, a gente vai encontrar principalmente três espécies de ácaros, que vão ser o ácaro ferrugem, o ácaro aranha e o ácaro branco. O ácaro ferrugem, né? Ele é conhecido também como ácaro vermelho e ele vai causar na sua planta aí manchas, feridas que vão lembrar muito a gente também ferrugem e a descoloração nas folhas. A gente precisa então conseguir detectar aí que é esse tipo de ácaro que causa essas feridas nas plantas. A gente vai encontrar também com menos frequência o ácaro aranha, que ele é um ácaro bem pequeno também, que ele pode formar teias finas nas plantas. Então são teias como as teias de aranha, mas são diferentes, tá? Porque são teias mais densas. E a gente vai encontrar elas principalmente entre as folhas ou até mesmo cobrindo o miolinho da planta. E esse tipo de ácaro vai causar aí folhas amareladas e desfolhação, tá? As folhas vão começar a cair com mais facilidade. E por último, o ácaro branco, que para mim é um dos piores, tá? Que vai causar aí deformidades e murchamento das folhas e brotos. E uma das principais características que ele deixa nas plantas é um tipo de queimadura, só que é uma queimadura que acontece em partes da planta que não pegam sol, tá? Então eu passei por uma infestação de ácaro aqui esse ano já. Eu detectei foi em janeiro, era 30 de janeiro, porque o que acontece? Em novembro as plantas começaram a entrar em dormência. Então eu preparei o ambiente aqui para elas ficarem protegidas, não tinha muito mais o que eu pudesse fazer. Eu reduzi a rega para as plantas não cozinharem e deixei elas na estufa. Tranquei a estufa e parei de vir aqui. Passou-se dezembro, quando foi janeiro, final de janeiro, eu vim ver como as plantas estavam. E eu percebi que as plantas estavam infestadas de ácaro. Tá? Vou até colocar uma foto aí, que foi... Eu tirei da folha de um Blue Prince. E aí eu percebi aí, através dessas manchas mesmo, que parecem queimaduras, que as plantas estavam infestadas. E esse tipo de ácaro, ele vai ter preferência aí por plantas de cores escuras e com menos pruína. Então, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como que as plantas começam a ficar. Aqui elas já estão se recuperando, mas ele vai fazer isso aqui com a sua planta, ó. A planta encolhe, vai ficando só a cabeça e as folhas secam numa velocidade absurda. Como já tem tempo que eu apliquei em janeiro, então eu já eliminei, as plantas estão... Pode ser que não, aqui ó, já nem solta mais a folha com facilidade. Mas o principal indicativo vai ser esse daqui, ó. Essas feridinhas, tá vendo que aqui tá bem pouco? Mas é porque já faz muito tempo, provavelmente ela já secou as folhas que estavam mais feridas. Mas tem várias plantas aqui que ficaram assim, ó, que estão praticamente ressurgindo porque elas secaram completamente, tá? O ácaro suga a planta, em questão de semanas você perde ela. E esse ácaro em específico, ele leva a planta a óbito mais rápido, tá? São poucas semanas para sua planta sair de uma planta saudável para isso daqui, ó. Ele desidrata totalmente a sua planta e o que vai sobrar é um cadáver. É como se ela tivesse morrido de sede, mas não foi de sede, ela foi sugada até a morte. Então a gente começa a observar principalmente esse branco, que ele deixa essas marcas, ó, em partes que não pegam sol. E aí as folhas que estão assim feridas, elas soltam com mais facilidade. Agora não vai soltar porque a planta já está saudável, né?
as feridas ficaram, os ácaros já foram, então ela não solta a folha com mais facilidade. Mas quando tá em infestação a todo vapor, é encostar na planta e ela solta as folhas. E assim, quais são as consequências, né, da ação dos ácaros nas plantas? O que eles vão causar? A planta ela vai ficar mais debilitada, né? Ele enfraquece a planta porque ele suga os nutrientes dela. Ocorre também o encolhimento e a deformação das folhas do miolo. A planta, às vezes, ela vai começar a crescer defeituosa. A planta vai encolher de tamanho. Ele vai secar as folhas da planta de baixo para cima numa velocidade assustadora, que se você não tomar uma medida, vai acontecer o que eu mostrei aqui agora, que é a planta secar completamente, tá? E enquanto a planta está sendo atacada pelo ácaro, a gente vai perceber que as folhas ficam tão frágeis que elas vão soltar sozinhas do caule. Não é como se fosse soltar quando é por podridão, não, tá? As folhas que estão danificadas, elas simplesmente desprendem ao toque. Mas as folhas que estão danificadas. E, gente, eu passei por esse problema com ácaros aqui esse ano, tá? Eu mostrei para vocês em janeiro, eu vim na estufa, porque o que aconteceu? Deu novembro, veio as ondas de calor, as plantas entraram em dormência, eu preparei a estufa para elas, para proteger elas do calor, da radiação, reduzi a quantidade de regas e fechei a estufa, deixei as plantas aqui porque não tinha muito o que eu fazer. Então ficou um ambiente muito propício para os ácaros, e esses animais, eles são oportunistas, né? Eles aproveitaram a minha ausência, então quando eu voltei em janeiro, já era 30 de janeiro, a estufa estava tomada por ácaros. Então, como que a gente vai lidar com os ácaros, né? Primeiro, a gente tem que saber que o ácaro ele não é um inseto. Sendo assim, os inseticidas e as alternativas comuns para eliminar pragas como cochonilhas e pulgões não vão surtir efeito nos ácaros. A gente precisa de produtos específicos para eles. Então, muitas vezes também a gente vai perceber que o surgimento dos ácaros, né, a causa do surgimento deles, pode estar diretamente ligada à deficiência nutricional, que é quando falta enxofre na planta. E aí a gente vai ver que o enxofre, ele é um nutriente essencial para proteger a sua planta contra esse tipo de praga. Porque o enxofre, além dele ser um nutriente, ele é eficiente no combate aos ácaros, né, devido aí às propriedades químicas e biológicas dele. Como elemento químico, o enxofre ele atua diretamente sobre os ácaros, interferindo nos processos metabólicos do animal. É como se o enxofre fosse para o ácaro o que o sal é para os caramujos e para as lesmas, tá? O enxofre, então, ele aniquila aí o ácaro, porque ele é tóxico para muitas espécies. Então, quando ele entra em contato com a pele do animal, ele causa desidratação e a morte. Ele prejudica a respiração do ácaro, a digestão dele e também o processo de reprodução. Além dele não ser benéfico para o ácaro, ele vai tornar o pH da planta mais ácido, tanto em volta do caule quanto das folhas, e tornando-se mais ácido o ambiente, é menos interessante para o ácaro, e isso afasta eles, tá? E repare que fatores como temperatura e umidade, eles vão ser cruciais para o desenvolvimento dos ácaros, né? E também eles vão afetar diretamente no ciclo de vida deles. Os ácaros, eles gostam de um ambiente quente e seco. É diferente dos fungos, que gostam de um ambiente quente e úmido. Então foi o que aconteceu aqui, dentro de uma estufa, sem chover, com regas reduzidas, muito quente, foi o ambiente propício, ideal para a reprodução deles. E aí eles conseguiram tomar todas as plantas numa velocidade muito mais rápida. E como que é o ciclo reprodutivo desses animais, né? As fêmeas, elas vão colocar os ovos delas nas partes de baixo das folhas, e são ovos invisíveis, tá? A gente não consegue enxergar a olho nu. E aí, depois de 2, 3, 4 dias, esses óvulos vão eclodir. E aí veja que está diretamente ligado com o clima. Se tiver quente,
o prazo vai ser menor, ou seja, os ovos vão eclodir mais rápido. E aí, depois disso, ela passa por mais uns 2 ou 3 ciclos de ninfa até ela chegar na fase adulta, que é quando ela já pode reproduzir e botar os próprios ovos dela. Esse ciclo todo, do ovo à fase adulta, vai levar aí de 7 a 14 dias, tá? De 1 a 2 semanas. E depois que o ácaro já chega na fase adulta, ele ainda vai viver de 10 a 20 dias. Então veja que é um ciclo de vida muito longo para um animal tão pequeno e destrutivo. Então, dependendo das condições do ambiente, e se você não tratar a tempo, ele vai tomar a sua coleção numa velocidade assustadora, tá? E como que a gente vai fazer, então, o controle desses parasitas? O controle e a prevenção, como eu mencionei, a gente faz de maneira natural com o enxofre, tá? É o melhor para as plantas, porque ao mesmo tempo que a gente está prevenindo e protegendo, a gente está dando a ela nutrientes, um nutriente que é muito importante. Mas a gente tem que principalmente ficar de olho quando a época for muito propícia, né? Quando o clima estiver mesmo quente e seco, que aí a gente aumenta a dosagem do enxofre ou aplica ele com mais regularidade para mesmo prevenir o surgimento aí desse tipo de praga nas plantas. Só que veja que se você encontrou na sua casa uma planta que está nesse estágio de infecção, você já detectou que ela está com ácaro, eu já não vou indicar para você o uso do enxofre. O que você vai fazer nesse caso? Você vai isolar a planta e realmente isolar, porque, gente, é uma praga que se espalha com muita facilidade. Então, certifique-se de que é só aquela planta que está atacada, separa ela e já procura um produto específico para matar ácaros, né? Procure um acaricida. E aqui eu vou indicar para vocês o acaricida da Forte, tá? Ele é um produto muito bom e ele vai ser eficiente aí contra esses 3 principais ácaros que vão atacar as suculentas. Só que tem uma questão. O defensivo da Forte, o acaricida, ele é um veneno de contato. O que isso significa? Para matar, para eliminar todos os ácaros, você precisa encostar o veneno em todos eles. Ou seja, você vai ter que dar um banho geral na sua planta que está infectada, certo? Então, se for muitas plantas, se for sua coleção inteira, se a infestação de ácaro saiu de controle e você não sabe dizer qual vaso tem, qual vaso não tem, eu já não vou indicar mais para você esse produto, porque o custo-benefício não vai ser bom. Ele não rende muito. Então você vai encontrar ele sendo vendido tanto em spray já pronto para aplicação, quanto concentrado para você diluir. Mas, gente, a aplicação... A gente vai ver que a aplicação, para a gente eliminar o ácaro, a gente não pode fazer só uma aplicação. A gente tem que fazer uma aplicação a cada 3 dias, tá? 3 vezes. Então, aplicou hoje, espera 3 dias, aplica de novo, espera 3 dias. Por quê? Lembra que eu falei do ciclo de vida? Então, assim, às vezes o ovo, para ele chocar, ele leva aí de 2 a 4 dias. Se você aplicou hoje e já tinha uma leva de ovos preparada, às vezes você não vai conseguir eliminar eles. E daqui a 2 dias já tem uma nova geração atacando as suas plantas. A gente vai dar esse intervalo de 3 em 3 dias para a gente garantir de que a gente vai eliminar todos, tá? Até os que ainda não nasceram. E aí, se for muitas plantas, como eu mencionei, o acaricida da Forte não vai ser bacana, vai sair muito caro para você. E você vai precisar procurar um defensivo mais forte. Eu, por exemplo, quando eu tive problemas com ácaro aqui, da primeira vez, que já faz um tempo, que, gente, na época eu perdi muita planta porque eu não sabia identificar o ácaro, eu não sabia como eliminar ele, então eu perdi muito tempo, muito dinheiro com defensivo e muita planta também, tá? Na época, a minha coleção era mais equevérias e eu tinha equevéria de todos os tipos. Hoje em dia, o que me sobrou foram as equevérias pruinosas e as que eu coleciono hoje em dia.
Mas não porque eu quis assim desde o início, mas porque em algum momento do meu cultivo, da minha coleção, eu passei por uma infestação de ácaros tão grande que os ácaros eles mataram as minhas equevérias que eram escuras ou com menos pruína, né? Aquelas que são mais verdes, enfim. Só me restaram mesmo as branquelas. E aí eu falei, vou prosseguir com elas. Eu não quis recuperar, né, as espécies que eu já tinha perdido e só dei continuidade. E continuei com a minha coleção de Pachyphyton. Mas, na época, eu já estava tão desesperada de estar perdendo plantas que eu já não tinha mais esperança. O acaricida da Forte não estava dando conta. Eu já não tinha mais dinheiro para gastar com ele. E então eu entrei na internet e pesquisei por acaricida sistêmico. E eu encontrei um produto chamado Omit. Logo que o produto chegou, eu já, tão desesperada, já peguei e já apliquei nas plantas. E ele era muito forte e eu queimei a minha coleção inteira na época, tá? Eu tive que ficar uns 8 meses longe das minhas plantas, porque elas estavam destruídas. Então, só o que eu podia fazer era esperar elas crescerem. Mas esse Omit, ele era um veneno sistêmico. E qual que é a diferença do sistêmico para o comum, que é o da Forte? O da Forte é por contato. Ele precisa encostar no ácaro para matar ele. O sistêmico não, ele só precisa encostar na planta, mesmo que seja uma folha só. Porque a planta vai absorver aquele veneno e o veneno vai começar a circular no sistema da planta, na seiva dela. E quando o ácaro for sugar os nutrientes da planta, ele consequentemente também vai sugar o veneno e aí ele morre. E é por isso que é sistêmico, vem de dentro para fora. É muito comum a gente ver isso também em produtos para matar carrapato, né? Por exemplo, tem aquele produto para matar o carrapato no cachorro que você dilui e dá um banho no cachorro com aquele produto, né? Com aquela calda, que ele vai matar os carrapatos que estão ali, na hora. Mas os que vão vir futuramente, não. Enquanto que um remédio defensivo, que é aqueles que a gente costuma quebrar na nuca do animal, ele já é sistêmico, né? O animal absorve o produto pela pele, o produto passa a circular no sangue e quando o carrapato bebe o sangue, ele se envenena e morre. E é por isso que o cachorro fica aí 6 meses, 1 ano, sem ter parasitas, tá? É porque é um produto sistêmico. Então, se saiu de controle, eu indico você a procurar um produto sistêmico. Às vezes, procure a ajuda de um agrônomo, né, para te passar um acaricida sistêmico bom. Ou você pode usar o Omit, como eu falei. Mas, olha, usando o Omit, a primeira vez que eu apliquei, que eu queimei as plantas, eu usei uma dosagem de 1 ml para 2 litros, que era a dosagem para rosa do deserto, tá? Só que foi forte demais para suculentas, queimou tudo. E hoje eu utilizo 1 gota de Omit para 1 litro de água, tá? Bem diluído e eu aplico nas plantas. Não aplico muito, aplico pouco porque é só o suficiente para ela absorver e pronto, a planta já está imunizada. Mas mesmo essa dosagem de 1 gota por litro pode queimar, tá? Vou até mostrar aí que eu fiz essa dosagem em janeiro agora e algumas espécies queimaram. E aí eu vou colocar aí para vocês verem, por exemplo, a espécie que queimou e é uma queimadura que é uma queimadura química, tá? Mas hoje a planta já recuperou, já tá bem. E assim, entre a planta morrer por ácaro ou ficar queimada um tempo, eu prefiro que ela se queime, né? E aí ela vai recuperar e vai ficar viva. Porque o ácaro, consequentemente, se ela tá sofrendo com ele, em algum momento ele vai levar ela a óbito. Então a gente precisa agir. E assim, depois que a gente já conseguiu eliminar o ácaro, seja com enxofre, ou com o acaricida da Forte, ou com o defensivo mais forte, como o Omit, ou outros, a gente vai ver que a nossa planta vai ter ficado mais frágil, tá? Porque o ácaro deixa a planta fragilizada. Mas a gente vê que acontece, chega até a escurecer o caule da planta. Eu tenho algumas espécies aqui que já foram atacadas, e essa daqui foi atacada até na primeira vez que eu queimei ela. Eu vou tentar mostrar para vocês. Veja a diferença do caule dela de quando ele era mais saudável
e de quando foi atacado por ácaros. Ó, tá vendo aqui? Deixa eu pôr assim, quem sabe a gente enxerga melhor. Tá vendo que tá escurecido do que essas partes de baixo, ó? Isso é efeito do ácaro. E ainda tem resquícios aqui, ó, de folhas, tá vendo? Danificadas. Agora elas não vão soltar com facilidade, porque a planta já está nutrida, já tem um tempo aí que eu eliminei o ácaro, só estão mesmo as cicatrizes. Mas ele vai deixar cicatrizes nos caules e nas folhas das plantas, tá? Fica feio mesmo, mas não tem nada que a gente possa fazer em relação a essas manchas que ficam. A gente só tem que ter paciência, né? E esperar que a planta recupere aí. E é por isso que, durante esse processo de recuperação, a gente precisa aplicar determinados nutrientes nas plantas. Então, quais nutrientes que a sua planta vai precisar nesse momento aí, pós-infestação de ácaro? A gente vai ter que dar ela o N, o K e o S, tá? Onde o N é o nitrogênio, o K é o potássio e o S é o enxofre. O nitrogênio a gente aplica porque agora a gente precisa que a planta produza novas folhas saudáveis, tá? Porque as folhas antigas estão danificadas. O potássio porque ele potencializa os processos metabólicos, então a sua planta ela vai conseguir recuperar mais rápido, tá? Vai aumentar a imunidade dela. E o enxofre, além dele também melhorar essa questão da imunidade da planta em relação aos ácaros e servir como um nutriente, ele também auxilia a planta na absorção do nitrogênio, ele potencializa o nitrogênio que a gente está aplicando. Então, consequentemente, também ele potencializa o surgimento das folhas novas. Então, repare, quando você for comprar um NPK específico, porque sua planta está precisando recuperar do ácaro, você vai comprar um onde a numeração do N e do K é maior do que a do P. E aí você precisa ver se naquele mesmo produto tem lá atrás, na garantia, o nutriente S, que é o enxofre, que também vai ser necessário para a recuperação da sua planta aí pós-ataque de ácaro. Tá bom, pessoal? Bom, eu espero que as informações transmitidas aqui tenham ficado claras, né? Eu espero não ter sido confusa. Se ficou alguma dúvida aí, eu já peço para você deixar aqui nos comentários, porque eu venho respondendo no próximo vídeo. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like para mim. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu te agradeço por ter ficado aqui comigo até o final e ó, beijinho, beijinho e tchau, tchau.